Bom dia, irmãos. Chegamos na nossa terceira aula da História da Vida da Igreja, do CIAP aqui de Colina. Graças ao Senhor por mais uma aula. Esperamos que o Senhor possa nos abençoar, possa falar conosco e que essa aula seja de proveito para todos vocês, tá bom, irmãos? Então, chegamos então nessa terceira aula, onde nós vamos tratar sobre as igrejas de Esmirna e a igreja de Tiatira. Eu gostaria aqui, então, de começar compartilhar nossas telas, né? Como vocês sabem, nossas aulas aqui, elas têm um objetivo bem claro, né? Primeiro, o objetivo é entender como Deus manteve a vida da igreja ao longo da história por meio dos seus servos. Então, ao longo de toda a história, Deus teve um povo vencedor, um povo que amava o Senhor, tinha um coração para a vontade de Deus. Sobre esses irmãos, sobre essa linha dourada ao longo de toda a história que nós estamos vendo. Em segundo lugar, entender o que estamos praticando e como foi o mover do Espírito nos séculos passados. E perceber o que Deus está fazendo em nosso meio através da comportagem dinâmica, da pregação do Evangelho, dos canais eletrônicos, da migração, do alimento diário, do Posso Orar por Vocês e no CIAPS. Né? O que nós temos a ver com toda essa história, ao longo de toda a história da igreja? Qual que é o nosso papel, né, nessa história? E qual que é o objetivo final de Deus? E o item 3, entender como o Senhor sempre inova, passo a passo, ao longo da história, a fim de levar-nos a atingir o objetivo do reino e, assim, satisfazer a vontade de Deus. Ou seja, em toda a história, Deus teve alguns itens que ele usou. E hoje Deus está usando alguns itens específicos que a gente citou no item anterior, né? Comportagem dinâmica, os CIAPs, os canais eletrônicos, né? Que Deus tem usado de maneira intensa para levar, para atingir o seu objetivo, que é sempre o mesmo. O objetivo de Deus sempre foi o mesmo, que é introduzir o reino e derrotar Satanás, né, através de nós. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, então, com essa visão, com esse encargo, e que essas aulas possam nos ajudar a entender um pouco mais o que Deus está fazendo, não apenas entender, mas que a gente possa efetivamente praticar, né? Item 4, o que nós não queremos fazer é dar ênfase em muitos ensinamentos e doutrinas que levaram à divisão do povo de Deus. Nós também não queremos nos prender a detalhes de escolas e ensinamentos e tentar fazer um estudo exaustivo da história da igreja, detalhe por detalhe. Não, nosso objetivo é ter uma visão ampla, né, da história da igreja. Louvado seja o Senhor. Bom, vamos então passar para a igreja em Esmirna. Antes eu gostaria de, junto com vocês, ler Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11, que é o assunto dessa aula de hoje. Tá bom, irmãos? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Apocalipse 2, de 8 a 11. Vamos ler junto, então? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Desculpa, irmãos. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum
de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, nós vamos ver hoje essa fase, esse período da igreja, onde o Senhor teve alguns cristãos, ou muitos cristãos, que foram realmente vencedores através de muito sofrimento mesmo. Então, essa foi a época, logo depois da igreja em Éfeso, né, onde o Senhor teve como exemplo alguns irmãos que realmente sofreram muito por causa do testemunho que deram, né? Senhor Jesus, que o Senhor possa encontrar em nós pessoas que sirvam o Senhor a despeito de qualquer situação. E essa foi a situação dos irmãos da igreja em Esmirna, né? Irmãos que sofreram, que deram a vida por causa da palavra e por causa do testemunho que deram. Então, a igreja em Esmirna representa a igreja do sofrimento, né? A palavra Esmirna significa mirra. Mirra era um tipo de unguento que eles usavam para pessoas que morriam, né? Então, o próprio nome já indica isso. O que aconteceu? Em 49, né, no ano de 49, ano do Senhor, né, como diz em Atos 18:3, né, o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma. Alguns historiadores dizem que foi por causa das discussões que tinham entre os cristãos ali naquela época, né? E a perseguição nessa época não era uma perseguição sistêmica, como se fosse um tipo de uma limpeza étnica, assim, vamos acabar com todo mundo que se diz cristão, mas era uma perseguição, e sim, era uma perseguição por causa de uma crença que eles falavam que era uma crença supersticiosa. Eles consideravam o cristianismo como uma religião supersticiosa, né? E falavam que os cristãos estavam contra os deuses daquela época. Então, foi em 864, né, o imperador romano Nero, que era uma pessoa completamente, diria assim, perturbada, para não dizer menos, né, para não dizer mais, né, ele decidiu pôr fogo em Roma. E ele, então, ele colocou a culpa desse fogo aos cristãos. Ele culpou os cristãos pelo incêndio em Roma. E, com isso, ele causou muito ódio por parte dos romanos, né? Ele arrumou alguém para botar a culpa e ele falou que os culpados eram os cristãos. Essa época era ilegal ser cristão. Se os cristãos fossem descobertos, eles seriam mortos. E eles consideravam, então, o cristianismo como uma superstição, porque eles tinham aqueles deuses deles, né? Eles tinham que adorar aqueles deuses pagãos. Quem não adorasse os deuses pagãos era considerado supersticioso, né? E então os cristãos sofreram tanto que até os incrédulos ficaram escandalizados com o nível da crueldade que se praticava contra os cristãos. O imperador Trajano, então, que era o governador de Bitínia, né, numa cidade onde muitos se converteram, e eles diziam assim: se duas pessoas acusassem alguém de ser cristão, ele deveria comer comida sacrificada a ídolos. Então, assim, tinha um cristão, duas pessoas, essas duas pessoas acusavam um cristão de ser cristão. Então, para provar que esse cristão não era cristão, para ele provar que ele não era cristão, ele tinha que comer comida sacrificada a ídolos. Se esse irmão recusasse a comer comida sacrificada a ídolos, ele então era condenado, executado imediatamente, né? Essa era a situação naquela época. E
ali em Apocalipse diz, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, né? Essa igreja, ela conhece a vida de ressurreição. No versículo 18 diz, e aquele que vive e que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A vida vence a morte. Muitas pessoas têm visto somente o termo vivo, mas não têm visto vivo pelos séculos dos séculos. Nem tem visto, mas eis que estou vivo. Esse é o nosso Senhor. O Senhor é aquele que está vivo. No dia do Pentecoste, o apóstolo disse ao povo, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele vencido por ela. Toda vez que a igreja perde o poder para vencer o sofrimento, ela se torna inútil. Então, aquela igreja em Esmirna, ela tinha o poder para vencer o sofrimento, né? Mesmo na nossa vida pessoal hoje, irmãos, há muitas situações como essa. Quando você encontra provações e tentações, talvez a oração cesse e torne-se difícil ler a palavra. Essa é a nossa situação. Mesmo hoje, numa época tão difícil, né? Com muito sofrimento, você fica perturbado e perde o interesse até mesmo por orar e por ler a palavra. Todos os irmãos dizem que essa vez, agora está tudo terminado. Mas não muito depois, você se levanta e a vida de Deus flui outra vez. Aquilo que é terminado pela morte não é ressurreição. A igreja tem um princípio básico. Ela é capaz de passar pela morte. Ela não pode ser sepultada. Essa é a igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna, ela é a igreja que expressa essa verdade. Se você ler a história dos mártires, escritas num livro chamado Livro de Mártires, dos mártires de Fox, você vai ver que a igreja sofre ao longo dos anos, né, muito sofrimento, muitas perseguições. E ela permanece vitoriosa ao longo de todos os séculos, né? Então, essa é a nossa experiência, né? Que quando uma igreja passa por um sofrimento e ela não resiste, é porque não é igreja. Mas se ela passa pelo sofrimento, ela realmente é a igreja do Senhor. Então, teve várias situações de muitos irmãos. Um dos exemplos mais icônicos, mais fortes, né? Foi a de Policarpo, em 155 depois de Cristo. Esse irmão tinha pelo menos 86 anos de idade, né? E se ele tivesse dito assim, Ave César, ou o César é o Senhor, né? Que era o que eles tinham que fazer para que eles provassem que eles não eram contra o Deus do César, né? Ele seria poupado. Então, o martírio, né? Como é relatado sobre Policarpo, no dia da sua morte, ele disse, por 86 anos eu o servi. O que poderia indicar que ele tinha, então, pelo menos 86 anos de idade. Era uma pessoa, um irmão muito, assim, muito sênior já no Senhor, né? Muito ancião, assim, no Senhor. O que poderia, então, ter indicado que era essa a idade dele. Ele prossegue dizendo, como, então, eu posso ter blasfemado contra o Rei e Salvador? Prossigais com a sua vontade. Então, ele foi julgado, naquele julgamento dele, né? Ele tinha que negar que Jesus é o Senhor, ele tinha que dizer, o César é o Senhor, né? Então, ele falou, não posso negar o Senhor. Então, ele falou, vai em frente, faz o que vocês quiserem comigo. Policarpo, então, foi queimado vivo na estaca por recusar acender incenso para o imperador romano. Então, ele foi queimado vivo naquela situação ali.
Ó Senhor Jesus, então é uma situação de muito sofrimento, né? E foi assim que os irmãos, naquela época, eles provaram seu amor e a sua fé para com o Senhor. Policarpo é um exemplo, teve vários outros exemplos, né? Nós não vamos entrar aqui no detalhe de tantos irmãos que sofreram, mas essa foi a situação. E na palavra fala, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos a provas, e tereis provação de 10 dias. Foi o versículo que nós lemos. O comportamento do venerável bispo, ele era o presbítero de Esmirna, em vista ao seu martírio, foi muito cristão e nobre. Esse é o relato do martírio de Policarpo, da igreja, do Church History, do livro de História da Igreja de Millers. Ele estava preparado e pronto para os seus perseguidores, sem ser impulsivo ou imprudente, com alguns que em meio à citação teria sido. Quando ele ouviu gritos das pessoas exigindo por sua morte, era sua intenção permanecer em silêncio na cidade e esperar a decisão que Deus tomaria para si. Mas, pelas súplicas da igreja, ele se permitiu ser persuadido e se refugiar em uma vila vizinha. Então, alguns irmãos levaram ele para uma cidade vizinha ali, né? Ele ali passou um tempo com alguns amigos, ocupado noite e dia em oração por todas as igrejas em todo o mundo. Mas os seus perseguidores logo descobriram o seu retiro. Quando lhe disseram que os oficiais públicos estavam à porta, ele os convidou a entrar, pediu que lhe servissem carne e bebida e pediu que lhe concedesse uma hora de oração silenciosa. Mas a plenitude do seu coração o levou a 2 horas de oração. A sua devoção, idade e aparência impressionaram muitos pagãos. Ele devia ter mais de 90 anos de idade. Chegou o momento de levá-lo à cidade. O procônsul, aparentemente, não era uma pessoa hostil contra os cristãos. Ele, evidentemente, sentia pelo idoso Policarpo e fez o que pôde para salvá-lo. Ele pediu-lhe que jurasse pelo gênio ou espírito do imperador e desse prova do seu arrependimento. Mas o Policarpo foi firme, calmo e firme, e os seus olhos erguidos para o céu. O procônsul novamente pediu-lhe, dizendo, negue a Cristo e te libertaremos. O homem respondeu, 86 anos o tenho servido, e ele só me fez bem. E como eu poderia negá-lo, meu Senhor e Salvador? O governador, vendo que tanto promessas quanto ameaças eram em vão, ele foi forçado a proclamar no anfiteatro. Policarpo se declarou cristão. E a população pagã, com um grito enfurecido, respondeu, esse é o mestre do ateísmo, o pai dos cristãos, inimigo dos nossos deuses. Por culpa dele, tantos têm deixado de oferecer os sacrifícios. Assim, o governador cedeu às exigências do povo, de que Policarpo deveria morrer na estaca. Judeus, aqui eu queria enfatizar esse relato, judeus e pagãos se aproximaram para trazer madeira para esse fim. Então, é interessante, irmãos, que inclusive os judeus que estavam ali, eles ajudaram no sacrifício, na morte de Policarpo, né? Eu só queria colocar aqui para vocês quem era Policarpo, né? A época que ele viveu, aqui está Policarpo, né? Policarpo ele foi provavelmente um discípulo de João, porque a morte de João aconteceu aqui, ó, aqui, né? 95 anos após Cristo, né? E Policarpo morreu aqui. Ele foi martirizado em 155 anos depois de Cristo. Então, assim, Policarpo, ele foi discípulo de João. Ele viveu junto na época que João estava ali em Éfeso, né?
Então, Policarpo era um irmão que conheceu e viveu junto com, provavelmente debaixo do ministério de João. Continuando aqui, então, a nossa leitura, a blasfêmia do que o versículo diz, né, de Apocalipse, blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Só lembrando que os judeus ajudaram em colocar madeira ali para martirizar Policarpo, né? No judaísmo, os homens que adoram que adoram e o Deus que é adorado estão separados e muito distantes um do outro. Essa é a prática do judaísmo, né? O que é o judaísmo? O judaísmo é uma religião que prega a adoração a Deus, que tem uma série de rituais para adorar a Deus, mas o próprio Deus está separado deles. A distância é o judaísmo, né? Então, sim, Deus, o homem e o judaísmo no meio. Quando o homem vê o Deus do judaísmo, ele se aproxima de Deus, né? Os sacerdotes os representa para ir a Deus. Então, o homem nunca tem a liberdade de ir diretamente para Deus. Ele está separado de Deus, né? Então, Deus está lá, o homem está aqui e o judaísmo está no meio. As pessoas são seculares. Elas somente podem fazer as coisas seculares e serem mundanas. Mas os sacerdotes devem ser totalmente santos e cuidar das coisas santas. Então, a responsabilidade dos judeus é levar o boi ou a ovelha para o templo. Quanto a servir a Deus, esse é um assunto dos sacerdotes, não dos judeus. Mas, irmãos, e aí eu queria enfatizar mesmo, na igreja, Deus não apenas quer que tragamos coisas materiais a Ele, mas também que sejamos o povo que venha a Ele, né? Mas que também Deus, Ele também deseja que o povo venha a Ele. Ou seja, nós não somos uma classe especial, né? Nós não somos uma classe de sacerdotes, né? E sim, que levam as pessoas a Deus, mas Deus quer que todos nós sejamos sacerdotes. Hoje, a classe mediadora foi abolida. Quais foram as palavras de blasfêmias faladas pelos judeus, que fala no versículo? Um grupo de pessoas na igreja em Esmirna estava dizendo: se aos irmãos é permitido fazer tudo, se os irmãos podem batizar as pessoas, se os irmãos podem partir o pão, não há qualquer ordem. Isso é terrível. Eles queriam estabelecer uma classe mediadora. Por quê? Porque essa era a prática do judaísmo. Qual que é a prática do judaísmo? Tem um grupo de sacerdotes e tem um grupo de crentes. Tem um grupo de pessoas especializadas e tem um grupo que sustenta aquelas pessoas especializadas. Tem um grupo que sabe adorar a Deus e tem um grupo de pessoas que não sabe adorar a Deus, mas que coloca ali cordeiros, ovelhas, etc., para que esses cordeiros, ovelhas, etc., sejam usados pelos sacerdotes, que são os especialistas, para adorar a Deus. Então, um grupo separado. Tem os sacerdotes e tem um grupo de pessoas que é separada do sacerdócio, que precisa do sacerdócio para que os sacerdotes se achegam a Deus. Então, o cristianismo de hoje tem sido judaizado. O judaísmo tem os sacerdotes, enquanto que o cristianismo tem os padres, os clérigos, os pastores comuns no sistema pastoral. Os padres, os clérigos e os pastores cuidam das coisas espirituais. Sua única expectativa quanto aos membros da igreja é o donativo. Então, o que os irmãos têm que fazer? Os irmãos ofertam aí, tá? Nós aqui cuidamos cuidamos de todas as coisas de Deus. Não é assim. Todos nós temos que oferecer a nossa vida para o Senhor. Esse é o desejo de Deus, que todos nós
sejamos pedras para edificação. Todos nós ofertamos, todos nós servimos, todos nós edificamos a casa de Deus, e não um grupo especial de irmãos que ofertam e que edificam a casa de Deus. Não, todos nós edificamos a casa de Deus. Continuando a leitura aqui, nós, os laicados, né, ou seja, os crentes comuns, somos seculares, podemos somente fazer as coisas seculares e ser mundanos o quanto quisermos. Mas a igreja não tem qualquer pessoa secular mundana. Essa é a realidade, irmãos. A igreja não tem pessoas mundanas, né? Isso não significa que não cuidamos das coisas seculares, mas que o mundo não pode tocar-nos. Na igreja, cada um de nós é espiritual. Então, eu queria que os irmãos entendessem claramente esse conceito que está no livro da Ortodoxia da Igreja do Otmani, né? Todos nós somos santos, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Alguns irmãos podem falar assim, não, eu quero ficar na minha condição aqui de secular, quero ganhar dinheiro, quero ser profissional, e vocês, irmãos, que servem, né? Vocês que estão aí servindo a Deus em tempo integral, vocês que têm que me representar. Isso está errado. Isso é o conceito secular, isso é o conceito religioso que Deus não aceita. Né? Que existiam aqueles que assim mesmo se declaravam judeus e que não são, antes sendo a sinagoga de Satanás. Essa é a prática do judaísmo no nosso meio, está errado. Né? Todos nós somos santos, todos nós que somos da igreja, né, somos espirituais. Né? Não existe um grupo de pessoas que são mundanas. Deixe-me dizer-lhes, toda vez que a igreja chega ao ponto de somente poucas pessoas cuidarem das coisas espirituais, tal igreja já caiu. Então, não julguem vocês que por estarem servindo ao Senhor e separarem um tempo para servir exclusivamente ao Senhor, que vocês são uma classe especial. Não são. Né? Todos os irmãos são membros do corpo de Cristo, todos os irmãos são espirituais. Se Deus permitiu que vocês tivessem um tempo para cuidar das coisas do Senhor, separar um tempo, não significa que depois que passar esse tempo, vocês vão voltar a ser mundanos ou seculares. Não, vocês são a igreja do Senhor. Não misturem as coisas. O fato de nós estarmos servindo ao Senhor com mais tempo hoje, o fato de vocês terem separado uma fase da vida de vocês para servir o Senhor e gastar tempo na palavra do Senhor, não significa que isso vai tornar vocês pessoas destacadas ou diferentes dos demais da igreja, tá? Todos nós servimos o Senhor, todos nós servimos o Senhor com toda a nossa vida. Isso não torna vocês mais santos do que os demais. Pelo contrário, né? Isso nos torna pessoas dignas de servir a igreja, né? E pregar o evangelho e servir o Senhor com toda a nossa vida, assim como os demais irmãos. Amém, irmãos? Que isso fique claro entre nós. A igreja em Pérgamo. Então, nós terminamos a igreja em Esmirna, né? E nós continuamos com a igreja em Pérgamo. A palavra Pérgamo significa casamento, união. Eu gostaria aqui, antes de nós continuarmos, lermos Apocalipse, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Queria pedir para vocês acompanhar a leitura. Eu vou colocar a leitura aqui na tela para a gente acompanhar. Igreja em Pérgamo, Apocalipse, capítulo 2, de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé.
ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti, e sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Louvado seja o Senhor. Vamos voltar aqui para o nosso... Então, a igreja em Pérgamo, né, ou a palavra Pérgamo, ela significa, no original, união. União. Naquela época, irmãos, logo depois da fase de Esmirna, né, que é a fase de muito sofrimento, muita perseguição, muita morte, né, como nós demos o exemplo ali de Policarpo, se falava assim: se matassem todos os cristãos em Roma, a cidade tornar-se-ia desabitada. A verdade é que quanto mais matava cristão, mais aparecia cristão, né? Portanto, a maior perseguição de todo o mundo ainda não foi capaz de destruir a igreja. Então, Satanás mudou o seu método de ataque. Então, o inimigo de Deus, ele mudou de estratégia. Saibam que Satanás, ele não desiste, né, irmãos? Quando o inimigo de Deus tenta, de alguma maneira, nos derrotar, e se ele não consegue de uma maneira, ele vai tentar de outra. Foi o que aconteceu aqui na estratégia dele, quando apareceu em Apocalipse 2, 12 a 17, a igreja em Pérgamo, que significa isso. Roma, então, o que foi que aconteceu? Aceitou o cristianismo como uma religião estatal. Essa foi a estratégia de Satanás. Dizem que o imperador Constantino, essa foi a história, né, que aconteceu. Dizem que o imperador Constantino teve um sonho no qual ele viu uma cruz com as seguintes palavras. Então, apareceu no céu lá uma cruz, né? E apareceu as seguintes palavras: vença com este sinal, escrita sobre ela. Então, em cima da cruz estava assim: vença com este sinal, ou seja, o sinal da cruz. Ele descobriu que a cruz era um sinal do cristianismo. Por isso, ele aceitou o cristianismo como uma religião estatal. Então, ele encorajou as pessoas a serem batizadas. E a quem quer que fosse batizado eram dado 2 vestes brancas e algumas moedas de prata. Então, é óbvio, né? Vão ganhar roupa e vão ganhar moeda de prata. Então, todo mundo que não era cristão, ainda mais com o apoio do imperador, se tornou cristão. Então, a igreja, por causa disso, foi unida ao mundo. Então, tornou-se a igreja tornou-se caída. Então, vocês imaginam que situação, né? Você ganha dinheiro para se tornar cristão. Então, todo mundo que não era cristão se tornou cristão. Quando a igreja se une com o mundo, o testemunho da igreja é literalmente arruinado, né? E a igreja, então, ela foi uma situação muito, muito ruim, porque vocês sabem, né? Se o barco tem que estar na água, mas se a água entra no barco, né? O barco está arruinado, ele vai afundar. Então, irmãos, saibam que a igreja ela é peregrina no mundo. A igreja não é para ser uma com o mundo. Não é, nunca foi, nunca será. Quando há uma situação onde a igreja se une ao mundo, de uma maneira ou outra, e ao longo da história nós vamos ver muito forte isso, né?
Em várias circunstâncias, a gente enxerga que a igreja se torna unida ao mundo, mesmo nesses tempos atuais. Nós temos visto através da leitura de Lucas, que nós somos um pequenino rebanho, né? Nós somos um pequenino rebanho, né? Não temos força política, não temos multidão de pessoas, somos um pequenino rebanho. Foi assim e é assim, né? Mas é esse pequenino rebanho que o Senhor busca os vencedores. Então, nessa situação aqui, voltando aqui para o texto, né, que a água entra no barco, mas a igreja, então, estava arruinada. Mas isso não significa que a igreja, naquela época, estivesse completamente sem testemunho. E aqui, irmãos, eu quero lembrar de uma coisa. Nós estamos vendo a história da vida da igreja. Por um lado, tem a igreja como um todo. Por outro lado, tem um grupo de pessoas, um grupo de irmãos que ama o propósito de Deus, ama o que Deus está fazendo na terra. Louvado seja o Senhor. É esse grupo de pessoas que nós estamos vendo, tá? Então, não importa em qual situação a igreja esteja, né? Mas a realidade da igreja está sempre presente. Pérgamo é uma igreja que continua imediatamente após Esmirna. E em que tipo de situação ela está? O Senhor diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Essa era a situação naquela época. E aí ele fala: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Graças ao Senhor. E aí, continuando na nossa leitura, né, ele fala assim: considerando Antipas, um homem fiel que foi morto, o Senhor diz: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Então, aqui tem duas questões mencionadas. Uma é o nome do Senhor, a outra é a fé do Senhor. Os filhos de Deus são homens que ele escolheu dentre os gentios, em o nome do Senhor. Então, essa é a nossa situação. Os filhos de Deus são homens que Deus escolheu entre os gentios. Há uma diferença básica entre a igreja e a religião, tá, irmãos? Na religião, é suficiente aceitar os ensinamentos. Desde que você aceite os ensinamentos, você faz parte daquela religião, né? Mas na igreja isso é insignificante, se não se crê no Senhor. O nome do Senhor representa o próprio Senhor. Então, tem muitas pessoas que têm um viver mundano. A gente encontra muitas pessoas que têm um viver completamente longe de Deus. Aí você começa, de repente você fala assim: mas você crê no Senhor? Eu creio no Senhor, tenho minha religião. Eu tenho a minha religião, sim, a minha religião é a religião tal, né? Então, assim, você fica perguntando, mas será que essa pessoa realmente crê no Senhor, né? Ou ela simplesmente tem uma religião, ou um nome de uma religião, ou uma doutrina de uma religião? E aí você começa a ver que tem duas coisas. Uma coisa é a religião e a outra coisa é o viver da vida da igreja. Tem pessoas que têm religião e tem pessoas que têm o viver, que crê no Senhor, no nome do Senhor, e que tem o viver da vida da igreja. Deus nos mostra que Pérgamo, o que é Pérgamo? O significado de Pérgamo é o casamento com o mundo. Então, nesse ponto, né, as pessoas, nessa fase da história, houve assim uma confusão muito grande, porque tinham pessoas que eram meramente religiosas, mas que não tinham a salvação ou que não criam no nome do Senhor. E é assim até hoje. Até hoje a gente vê que essa situação é o que acontece. Originalmente, o mundo opunha-se à igreja, mas agora o mundo e a igreja estão casados. Tendo dito muitas vezes que o significado da igreja, né, eclesia ou eclésia, é os chamados para fora, isto é, a igreja.
O método de Balaão, então, era acabar com a separação entre a igreja e o mundo. E o resultado é a idolatria. Vocês lembram da história ali de Reis, de Balaque e Balaão, né? Que o Balaque, ele era um rei, ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel porque Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Pelo contrário, ele só abençoava o povo de Israel. Então, o que Balaão, para ele satisfazer Balaque, né? O que Balaão fez? Ele introduziu a idolatria, ele introduziu a fornicação dentro do povo de Israel. Pouco a pouco, ele introduziu, né, as mulheres pagãs, né, para casarem com judeus, e essas mulheres introduziram a adoração a ídolos. E isso, pouco a pouco, foi mudando a cabeça dos judeus, do povo de Israel, e isso levou a uma grande derrota, né, muito mais séria do que como Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Israel, né, ele introduziu o mundo e introduziu a idolatria. Então, essa foi a situação, né, que o rei Constantino foi um tipo de Balaão, né, que introduziu a doutrina dos nicolaítas, né? Então, assim, pouco a pouco, o povo foi mudando a cabeça, introduzindo assim padres, né, ou aqueles que são considerados pais e que não podem buscar Deus diretamente. E a idolatria foi pouco a pouco sendo introduzida, e a separação entre a adoração a Deus, né, e a doutrina de Balaão, ou a doutrina dos nicolaítas, que são aqueles que conduzem o povo a Deus, mas que eles próprios, os cristãos, não podem ir buscar diretamente a Deus. Então, essa foi a situação de Pérgamo, foi uma estratégia muito maligna, né? Aqui precisamos dar a especial atenção a duas coisas: a fornicação e a idolatria. A obra de Balaão foi de unir o mundo com a igreja. A necessidade de Constantino é exaltar o ensinamento de Balaão. Exaltar esse ensinamento de Balaão. Nada é mais difícil do que impedir que a obra de Balaão entre. Hoje, todos os filhos de Deus querem ser grandes, querem ter mais e não querem prestar atenção à santidade e à pureza. Desde que você consiga ter um monte de gente na igreja, entre aspas, no grupo cristão, desde que você consiga ter muitas pessoas com você, e isso representa dinheiro, isso representa poder, né? Isso é o que importa. Mas e a santidade, né? E a pureza? Não, isso não importa. Então eles se entregam aos pecados, aos ensinamentos de Balaão, e consentem que o nome do Senhor seja negado. Então, essa é uma característica natural, né? Que as pessoas deixam de honrar e de apreciar o nome do Senhor. Em troca do nome do Senhor, né? Abandonando o nome do Senhor, entra um monte de coisa. Entra a fornicação, entra a idolatria, entra esse casamento com o mundo, né? Entra essa água do mundo dentro do barco, e o barco afunda. Originalmente, aqueles que trabalhavam para Deus dependiam de Deus para o seu sustento. Eles não pediam nada dos homens e não aceitavam dinheiro dos gentios. Mas, durante a época de Constantino, todos os que serviam a Deus recebiam salário da tesouraria estatal. Então, virou uma prática. Quem servia a Deus, como existiam sacerdotes, os sacerdotes ali dos deuses deles, né? Quando o cristianismo foi aceito como uma religião oficial, estatal,
Aqueles que serviam a Deus recebiam um salário da tesouraria estatal. Foi pouco depois do ano 300 que esta prática iniciou, né? Quando Constantino teve essa entre aspas, né? Revelação aí da cruz. Se perguntassem aos apóstolos daquele tempo, quanto você recebe de salário por mês? Isso seria um absurdo. O que você está... Chega para João. Amém, pastor? Amém, apóstolo João. Quanto você recebe de salário? João ia achar isso aí é um absurdo. Mas agora a condição mudou, né? E isso se tornou comum. Irmãos, se nós confiamos em Deus, então vamos trabalhar para Ele. Se nós não confiamos em Deus, então não vamos trabalhar para Ele. Ou você confia que Deus vai cuidar do seu sustento ou não. Precisamos prestar atenção a essa questão diante do Senhor. Então, essa é uma questão muito séria, irmãos, que nós precisamos dar muita atenção. Vamos ver, então, 2 trechos aqui, né? Primeiro, Mateus 20, 25 a 28. Então, Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, aqui o Senhor Jesus estabelece um princípio precioso para que nós possamos ter isso em mente e seguir isso como a nossa vida. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nossa vida é servir e não ser servido. A nossa vida não é dominar sobre os irmãos, e sim servir os irmãos. E o segundo trecho de versículos aqui, Mateus 23, 8 a 12, diz, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre. Vós todos sois irmãos, a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, são princípios que o Senhor Jesus deixou para nós muito claros, não tem dúvida nenhuma. Nós somos servos uns dos outros. Nós estamos aqui para ser... Ninguém pode ser mestre. Mestre, só existe um guia, só um, que é o Senhor Jesus, né? Então, vamos entender muito bem o que o Senhor está falando aqui, entender o princípio que o Senhor está falando aqui, e vamos servir o Senhor debaixo desse princípio. A doutrina dos nicolaítas é exatamente o contrário. Você estuda, você conhece mais a Bíblia do que os outros, você tem mais, entre aspas, revelação do que os outros, por isso eu sou o seu mestre e você é o meu servo. Não, todos nós somos servos um dos outros. Deus nos colocou aqui para servirmos uns aos outros. Amém, irmãos? Que isso seja a realidade entre cada um de nós e que nós possamos seguir por essa regra, essa visão e esse sentimento do Senhor. Eu queria dar um exemplo para vocês aqui, né? Certa pessoa, se chegou até o nosso meio, né? E ele, certo dia, nós descobrimos, né, que essa pessoa que chegou no nosso meio tinha uma amante, né? Uma amante. E ele considerava isso, quando nós fomos ter comunhão com eles, falar com eles sobre aquela situação dele, né, que isso não estava correto, ele achou um absurdo. Como que vocês estão aqui influenciando na minha vida particular? Como se aquilo fosse algo errado, né? E nós falamos, não, irmão, realmente não, isso aqui está errado, não, você não pode ter um relacionamento extraconjugal e achar que isso é normal, né?
A questão é que esse irmão tinha vindo da religião, e na religião ele aprendeu assim, ele achava que ter essa prática era uma prática normal, né? Eu sou casado, mas separei, agora eu quero ter outra mulher, vou ter outra mulher, e vocês não têm nada que influenciar na minha vida, né? Irmãos, a pessoa pode até querer ter outra mulher, mas isso está errado. Ele tem que entender que isso é contra a palavra de Deus, né, irmãos? Então, é isso que nós temos que seguir, né? Nós temos que ver que aquilo que está na palavra não pode ser distorcido, né? O que os nicolaítas tiveram em Éfeso foi um comportamento. Lá em Éfeso fala na igreja em Éfeso, o versículo diz assim, deixa eu ler para vocês. Abandonaste o meu primeiro amor, né? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei o teu lugar, o candeeiro, caso não te arrependas. Contudo, tens a favor que odeias as obras. Ali em Éfeso já tinha as obras dos nicolaítas, a qual eu odeio, né? Porém, quando a gente chega aqui em Pérgamo, fala da doutrina dos nicolaítas. Então, o que os nicolaítas tiveram em Éfeso foi um comportamento, mas em Pérgamo ele tornou-se um ensinamento, né? Em Pérgamo isso se tornou um ensinamento. Agora, a proposição é que, doravante, a igreja torna-se um negócio de entendidos e não de leigos. Essa era a situação, né? Uma condição onde alguns são especialistas, sabe, irmãos? Isso é uma prática mundana, né? Você tem ali especialistas, médicos que são especialistas, o engenheiro que é o especialista, advogado que é o especialista, e o resto do povo vai lá para buscar ajuda do médico, ajuda do engenheiro, ajuda do advogado, né? Então, eles trouxeram essa prática para o cristianismo. Já que no mundo tem advogado, no mundo tem médico, tem um grupo de pessoas especialistas em levar as pessoas a Deus. Isso é mundano. Isso não está na palavra de Deus. Na palavra de Deus, todos nós somos sacerdotes. Amém, irmãos? Isso é o que está na palavra de Deus. Todos somos sacerdotes. Todos buscamos a Deus. Todos servimos os irmãos, né? O ensinamento agora é que é correto os homens não serem espirituais. Os negócios espirituais podem ser confiados aos cuidados dos entendidos. Nós, as pessoas comuns, podemos cuidar apenas dos negócios seculares. A doutrina agora é que há dois tipos de pessoas na igreja. Um encarrega-se dos assuntos espirituais e outro cuida das coisas seculares. Para você, que é o povo comum, basta apenas comparecer às reuniões, você não precisa cuidar de coisa alguma. Só vai para a reunião e coloca o seu dinheirinho ali no gasofilácio. Se alguém introduzisse os princípios da reunião em 1 Coríntios 14, isso não funcionaria. Vocês lembram que fala em 1 Coríntios 14? Temos um tempinho ainda, deixa eu ler para vocês. 1 Coríntios 14, eu queria pedir para vocês, vamos ler, abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios 14. Por favor. Primeira Coríntios, capítulo 14. Eu quisera que todos falassem em línguas. Não, aqui.
seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Paulo está falando aqui para os irmãos de Coríntios. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que a ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falassem línguas, muito mais, porém, que profetizasses, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outra língua, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou ciência, ou profecia, ou de doutrina? E aí ele vai, continua falando, né? E ele chega no trecho aqui, e ele mostra assim: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e outro interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso, alguém falar em outra língua, senão que não sejais mais do que 2 ou 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete. Né? Então, ele mostra aqui, irmãos, que um viver normal da vida da igreja, todos falam. Não, nem todos falam coisas iguais, mas todos falam. Um tem salmo, outro doutrina, outro revelação, língua e outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, ou seja, tem uma ordem, mas todos falam. Se porém vier revelação a outro que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após outros, para todos aprenderem e serem consolados. O espírito dos profetas está sujeito ao próprio profeta. Então, aqui mostra que no viver normal da vida da igreja, todos nós profetizamos, todos nós falamos, todos nós podemos exercer o nosso dom, né? Isso é a prática da vida da igreja. Isso é o viver prático da vida da igreja. Graças ao Senhor. Não podemos entender de uma maneira diferente do que está na palavra de Deus, apesar de ter a doutrina dos nicolaítas, né? E ter, hoje em dia, uma situação muito anormal, né? No que diz respeito ao viver da vida da igreja. Então, a doutrina de Balaão introduziu o ensinamento dos nicolaítas. Essa foi a situação. Uma vez chegou um irmão no nosso meio e ele era muito habilidoso, né? Sabia tocar, conhecia bem a Bíblia, sabia tocar música. Ele chegou para mim e falou assim: irmão, o negócio é o seguinte, eu estou disposto a ir para a tua igreja, tá? Eu vou para a tua igreja, eu vou para a tua igreja, não, eu vou para a igreja, vou mudar para a igreja. E sabe, irmão, eu sei tocar piano, eu sei tocar violão, eu sei cuidar de criança, né? Aí eu virei para ele e falei assim: irmão, o negócio é o seguinte, olha, deixa eu te falar aqui, ó. Deixa eu te falar o seguinte. No nosso meio, os irmãos que mais servem e os irmãos que estão na liderança são os irmãos que mais ofertam. Você sabia disso? Quem mais serve é quem mais oferta. Não vai pensar que por você ofertar, por você ter uma habilidade na vida da igreja e por você saber cuidar de criança, ou você pregar o evangelho, ou você saber falar boas mensagens, que você vai ganhar salário. Não vai não, não vai não, não vai não. Você vai ser daqueles que vai mais ofertar, né? Então, esse é o nosso viver na vida da igreja, irmãos. Se você quer sair para servir o Senhor, para ganhar dinheiro,
você está muito enganado, né? O nosso coração e o nosso encargo é totalmente para servir o Senhor com toda a nossa vida. Se o Senhor for te agraciar e te der condições de você ganhar dinheiro no mundo secularmente, como engenheiro, como advogado, como professor, né? E você tiver coração para servir o Senhor, você vai servir o Senhor. Se o Senhor te chamar para servi-lo em tempo integral, não espere com isso ganhar dinheiro. Não, né? Você fez um voto de pobreza quando você sai para servir o Senhor. Se o Senhor te der condições financeiras e levar os irmãos a ofertar, isso é uma coisa. Deus está dando para você através dos irmãos, mas você não vai ter um salário fixo, não. Então, esse é o nosso viver na vida da igreja. No cristianismo, totalmente diferente. No cristianismo tem especialistas, e você paga o especialista para você fazer as coisas seculares e colocar ali o dinheiro, ofertar para o pastor. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. No meio religioso, muitas pessoas nos consideram como seita. Por quê? Porque esses pastores que ganham salário, ganham dinheiro para servir os irmãos, não aceitam essa realidade que nós temos na vida da igreja. Nós servimos o Senhor por amor e nós nos dedicamos ao máximo para servir os irmãos na vida da igreja, a despeito de ganharmos ou não alguma coisa. Nosso objetivo não é dinheiro, nosso objetivo é salvar vidas. Então, quando um pastor que recebe um dinheirão lá para servir um grupo de irmãos por causa da sua habilidade natural e humana, né? Ele olha para nós, ele nos vê como uma situação anômala. Como que pode? Irmãos que servem o Senhor com tanta habilidade e servem tão bem o rebanho de Deus e não ganham dinheiro para isso, não ganham salário, né? Então, irmãos, não vamos seguir o caminho secular, vamos seguir o caminho que está na palavra de Deus. Amém? Jesus é o nosso Senhor, que o Senhor possa ganhar todo o nosso coração. Amém, irmãos? Na aula que vem, nós continuamos com a igreja em Tiatira. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Então, espero que vocês possam ter recebido muita ajuda e que o Senhor possa abençoar vocês.